presidente do Senado volta a defender a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Presidente Jair Bolsonaro reafirma a intenção de indicar o filho para o cargo de embaixador do Brasil em Washington. Gustavo Montezano toma posse como presidente do BNDES em Brasília. No Pará, o Ministério Público Federal cobra na Justiça que a Vale adote ações emergenciais de segurança em 2 barragens. Pela primeira vez na história, uma mulher assume o cargo de presidente da Comissão Europeia. Moradores e comerciantes de Paraty, no Rio de Janeiro, esperam que a cidade ganhe novos investimentos. No segundo dia da série sobre o homem na Lua, você vai ver como foi o lançamento do programa Apollo. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, voltou a defender a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Ele também garantiu que o Senado está em harmonia com os prazos para a votação da PEC, que muda as regras da aposentadoria. Apesar do Salão Verde da Câmara estar assim, praticamente vazio, no Salão Azul do Senado ainda é possível encontrar alguma movimentação de parlamentares. Afinal, o recesso do Legislativo só terá início na sexta-feira, dia 19. E até lá, muitos temas ainda precisam ser discutidos. Um deles é a proposta de reforma da Previdência, que só deve chegar ao Senado em agosto, mas já motiva discursos no plenário da Casa. O Senado acompanhou o trâmite da reforma da Previdência. Nós debatemos a questão aqui entre nós e por isso mesmo nós estamos preparados e teremos condições de examinar a reforma com rapidez possível. É uma reforma que atende aos interesses do governo, em primeiro lugar. E eu repito, nós gostaríamos de estar promovendo uma reforma que atendesse, em primeiríssimo lugar, o interesse dos brasileiros. O texto base da proposta que muda as regras da aposentadoria foi aprovado em primeiro turno no plenário da Câmara dos Deputados, dia 10 de julho. Nos dias seguintes, os parlamentares analisaram destaques e pontos específicos do texto. A maioria deles foi rejeitado. Agora, a proposta precisa ser votada em segundo turno na Câmara antes de seguir para o Senado. Na semana passada, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que o governo prevê a votação da reforma no Senado até o dia 15 de setembro. No entanto, a senadora Simone Tebet, do MDB, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, afirmou que, na avaliação dela, é muito otimismo considerar que a Casa vai aprovar a proposta de reforma da Previdência em 45 dias. Eu estou dizendo, dentro de um calendário razoável. Agora, os líderes podem, é importante dizer isso, os líderes podem, numa reunião, deliberar um prazo menor. A gente ainda vai sentar e vai sentir o clima do Senado para ver o quanto nós podemos encurtar esses prazos. Porque eu não vejo como entregar a reforma para o plenário em menos de 3 semanas. Eu não sei nem quando que a Câmara vai mandar. Assim como na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça é por onde se inicia no Senado a tramitação da PEC, da reforma da Previdência. Se os integrantes do colegiado considerarem que a proposta é constitucional, o texto seguirá para análise no plenário da Casa. Para ser aprovada, a matéria precisa de pelo menos 49 votos favoráveis em 2 turnos. No Senado, a proposta de emenda à Constituição será relatada pelo senador Tasso Gereissati, do PSDB. Além do texto principal enviado pelo governo Jair Bolsonaro, os senadores também vão analisar um segundo texto, que tratará das regras de aposentadoria para servidores estaduais e municipais. Na Câmara, o relator, deputado Samuel Moreira, decidiu retirar esse trecho da proposta após pressão de partidos do Centrão. A senadora Simone Tebet defende a aprovação de uma proposta que facilite aos estados e municípios realizarem suas reformas previdenciárias, porém, por meio de uma PEC paralela, específica sobre o tema. O que eu acho que não passa na Câmara, se nós colocarmos na PEC principal estados e municípios,
e acha que polui, fica confuso para a sociedade, promulga a PEC como um todo, na integralidade. O que quiser se alterar, faz uma PEC paralela. Que eu acho que hoje a única coisa que poderia avançar no Senado, de diferente da Câmara, seria a inclusão de estados e municípios. Não sei se outra coisa, nesse momento, passaria aqui. Provavelmente, na primeira sessão do Senado, já vai ter senador colhendo assinatura em relação à PEC paralela. Ela só não precisa ter um calendário tão especial. Qualquer alteração que for feita, não vai ser uma alteração que tenha impacto financeiro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, garantiu nesta terça-feira que o Senado está harmonizado em relação aos prazos para a votação da reforma da Previdência. A previsão, segundo ele, é que o debate sobre o texto seja finalizado dentro de 45 a 60 dias. Alcolumbre também é favorável à inclusão na proposta de estados e municípios. Eu defendo que inclua. Eu sempre defendi. O Senado Federal é a Casa da Federação. A Casa da Federação tem que cuidar dos estados e dos municípios brasileiros. E o senador Tasso Gereissati e outros senadores que nós temos conversado ao longo desses dias, muitos senadores também têm essa defesa em relação à inclusão. Então, nesse caso, se o relator da matéria, o senador Tasso, tem o desejo de incluir, se há um sentimento do Senado como Casa da Federação, eu espero que o Senado possa debater e incluir os estados e municípios na nova Previdência. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou hoje a intenção de indicar o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, para o cargo de embaixador do Brasil em Washington. A indicação do deputado mais votado de São Paulo é questão de tempo. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, faltam algumas etapas antes de oficializar a indicação. Tem um caminho todo grande pela frente, tem que um termo técnico aí para os Estados Unidos, ver se é uma coisa contra, é natural fazer isso aí, tem que conversar com o parlamento. Não é porque é meu filho, graças a Deus meu filho foi bem formado, eu como capitão do Exército tive como dar-lhe uma boa educação e a prova está aí. Agora tentar desqualificá-lo por fritar hambúrguer, eu frito hambúrguer acho que melhor do que ele. Talvez por isso eu seja presidente. Da minha parte é definido, conversei com ele novamente, foi acho que anteontem. Há interesse, sim, a gente fica preocupado, é uma tremenda responsabilidade. E acho que se tiverem argumentos contrários, né, que não seja isso, chulo que se fala por aí, eu estou pronto. Não é nepotismo, tem uma súmula do Supremo nesse sentido. O pensamento meu é o Brasil. O governo brasileiro ainda precisa consultar representantes dos Estados Unidos para saber se aceitam a indicação de Eduardo. Superada essa etapa, vem um vácuo jurídico. Setores do governo brasileiro dizem que o filho do presidente pode fazer a sabatina no Senado sem renunciar ao mandato. Mas juristas também dizem que o parlamentar do PSL deve deixar o cargo para disputar a vaga. Se indicado pelo pai, o deputado federal será sabatinado pelos senadores da Comissão de Relações Exteriores. Se aprovado, o nome dele vai a voto secreto no plenário da Casa. O novo presidente do BNDES, Gustavo Montezano, tomou posse hoje em Brasília. A cerimônia de posse aconteceu no Palácio do Planalto e contou com as presenças do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente da República, Jair Bolsonaro. Em discurso, Gustavo Montezano anunciou 5 metas para este ano. A primeira será explicar a chamada Caixa Preta do BNDES. Uma das promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro era justamente abrir a Caixa Preta da instituição, que esconderia irregularidades em empréstimos para governos alinhados ao PT. A segunda meta do novo presidente do BNDES é acelerar a venda de participações especulativas em companhias, ações na Bolsa de Valores que chegam a 100 bilhões de reais. A terceira é concluir a devolução de 126 bilhões de reais ao Tesouro Nacional. A quarta é criar um plano para a sociedade acompanhar o banco. E a quinta e última é melhorar a prestação de serviços ao Estado brasileiro. A primeira dela, explicar a Caixa Preta para a população brasileira. A segunda meta, acelerar a venda de participações especulativas em Bolsa de Valores que o banco ainda detém, na ordem de 100 bilhões de reais. Terceira meta,
concluir a devolução de recursos ao Tesouro Nacional de 126 bilhões de reais ainda esse ano. A quarta meta, apresentar para o governo e para a sociedade um plano trianual com orçamento, metas claras e um redimensionamento do banco para ser cumprido até o final desse mandato. Economista e engenheiro Gustavo Montezano substituiu Joaquim Levy, que pediu demissão há um mês. Na época, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que Levy estava com a cabeça a prêmio. Segundo Bolsonaro, o motivo do descontentamento foi a nomeação do advogado Marcos Barbosa Pinto para o cargo de diretor de mercado de capitais do BNDES. Para Bolsonaro, o nome não era de confiança. E pela primeira vez na história, uma mulher irá ocupar o cargo de presidente da Comissão Europeia. Ursula von der Leyen é a nova presidente da Comissão Europeia. A conservadora alemã foi eleita nesta terça-feira após reunir 383 votos favoráveis dos eurodeputados, 9 acima da maioria necessária. O posto, com duração de 5 anos, nunca tinha sido ocupado por uma mulher antes. Ela também foi a primeira mulher a ocupar o cargo de ministra da Defesa na Alemanha. Ainda na busca pelos votos, prometeu lançar um acordo verde para a Europa para frear o aquecimento global. Aos 60 anos, von der Leyen vai substituir no cargo mais importante da União Europeia Jean-Claude Juncker. A chanceler alemã Angela Merkel parabenizou a escolha da aliada, ressaltando o longo comprometimento dela com o bloco. Von der Leyen, que além de alemão fala inglês e francês, também teve o apoio do presidente da França, Emmanuel Macron. Médica de formação, ela tem 7 filhos. E veja a seguir, a partir de hoje, as ligações de telemarketing já podem ser bloqueadas. No último balanço, que foi até às 5 horas da tarde, a plataforma online Não Me Perturbe atingiu a marca de 620 mil cadastros. Ela foi criada para que as pessoas não recebam mais ligações de telemarketing de empresas que prestam serviços de telecomunicações. A iniciativa faz parte de um acordo de autorregulação para diminuir a quantidade de chamadas indesejadas, assinado pelas empresas com a Agência Nacional de Telecomunicações e a Secretaria Nacional do Consumidor. Na plataforma, as pessoas podem bloquear chamadas indesejadas de telemarketing das principais operadoras do país. Para isso, o usuário precisa registrar o seu número de telefone para ser incluído no Cadastro Nacional Setorial de Não Perturbe, além de informar nome completo, CPF e e-mail, para criar um login e senha de acesso. O bloqueio será efetivado em até 30 dias corridos a partir da data da solicitação. Segundo os dados do Sindtele Brasil, o país tem 266 milhões de clientes de telefonia fixa e móvel. Estudos estimam que pelo menos 1/3 das ligações indesejadas no Brasil sejam realizadas com o objetivo de vender serviços de telecomunicações. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta terça-feira. A moeda norte-americana subiu 0,39% e encerrou o dia cotada a R$ 3,771 na venda. E veja a seguir, 2 barragens da Vale no Pará devem receber segurança emergencial. E ainda, moradores e comerciantes de Paraty esperam novos investimentos na região. Estelionatários estão usando falsos sites de leilões para enganar centenas de vítimas em todo o Brasil. Eles oferecem veículos com preços bem abaixo do mercado, mas nunca entregam o carro ao cliente. Um anúncio tentador. Um carro Fiat Strada 2013 por R$ 23 mil. O valor de mercado é bem maior. O valor de mercado é média de 37 mil, 38 mil esse carro. Ezenec viu o anúncio num site de uma empresa de leilões famosa de São Paulo. O acerto foi feito por telefone no dia 23 de junho, domingo. Domingo entrei no site, dei um lance e na segunda-feira arrematei o veículo, né? Aí mandaram para mim, parabéns, o senhor arrematou o veículo
e mandaram um termo de arrematação. Ele recebeu a promessa que o veículo chegaria na quarta-feira, 26 de junho. Terça à noite, eu descobri que era golpe, né? Por quê? Minha esposa entrou no Reclame Aqui, tinha um rapaz lá por nome de Régio, que estava conversando com ela, falou, não, é golpe, é golpe, é golpe, e já mandou para ela, falou, olha, liga na ouvidoria para bloquear a conta do estelionatário. Ela ligou, mas infelizmente já tinham rapado todo o dinheiro que tinha lá, já tinham tirado tudo. Ezenick procurou então a polícia, que constatou que o site aparentemente era seguro. Fazer o boletim de ocorrência e o delegado ainda olhou no site e falou, senhor Ezenick, espera para o senhor não fazer uma falsa comunicação. O senhor espera porque, dá uma olhada nesse site aqui, é um site que tem cadeado, é um site blindado, é um site criptografado, então o senhor pode ficar tranquilo que é um site seguro. Pesquisando, Ezenick viu que os golpistas usam o nome da empresa Viseu Leilões para enganar os consumidores. Em todo o Brasil, várias pessoas perderam quase R$1 milhão com o golpe. É um dinheiro ensuado, é um dinheiro trabalhado. Foi muitos anos ajuntando, né, trabalhando para juntar, vendi meu carro na sexta-feira. O sentimento é que eu não quero que ninguém passe por isso, até por isso que a gente procura a reportagem para divulgar, para estar alertando outras pessoas para não caírem no golpe. Pesquisar muito antes de entrar num leilão online. E em Itajaí, Santa Catarina, a Polícia Civil descobriu uma fábrica de carros de luxo falsificados. Foram apreendidas 8 réplicas de marcas como Ferrari e Lamborghini, que estavam na fase de montagem. Os donos do local, pai e filho, serão indiciados por crimes contra a propriedade industrial. Os carros eram montados por encomenda e tinham venda divulgada pelas redes sociais. Os modelos originais custam entre R$1,5 milhão e R$3 milhões, mas as réplicas seriam vendidas por até R$250 mil. As próprias marcas entraram em contato com a Polícia Civil. Ninguém foi preso. No Pará, o Ministério Público Federal cobra na Justiça que a empresa Vale adote ações emergenciais de segurança em 2 barragens do estado. As barragens denominadas Pontes de Rejeitos e Captação de Água estão localizadas na Floresta Nacional de Carajás, no município de Paraupebas, no sudeste do Pará. Segundo o Ministério Público Federal, apesar de não existir comunidades próximas às barragens, um eventual transbordamento ou rompimento poderia causar graves danos ambientais. O órgão pede a revisão dos planos de segurança e a elaboração de plano de ação de emergência das 2 estruturas. De acordo com o MPF, o reservatório de rejeitos tem volume próximo ao da barragem da mina do Córrego do Feijão de Brumadinho, que se rompeu no início deste ano em Minas Gerais. A Vale informou que ainda não foi citada nas ações judiciais em questão e que, por esse motivo, desconhece o conteúdo dos documentos. A empresa também afirmou que a barragem de captação de água e a ponte de rejeitos do Igarapé estão inativas desde 2002 e são contínua e preventivamente monitoradas. Este mês, a cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Histórico e Natural da Humanidade. Agora, moradores e comerciantes esperam que o título traga também investimentos para a região. É a visão do paraíso. As belezas naturais estão por toda parte, do céu até o fundo do mar. Esta é Paraty, cidade de pouco mais de 30 mil habitantes no litoral sul do Rio de Janeiro. O município tem 65 ilhas e mais de 100 praias. Aqui também está a segunda maior área de preservação florestal da Mata Atlântica, com 85% de cobertura vegetal nativa. Encantos que atraem muita gente, de perto e de longe. Tem uma rotina muito estressante no meu dia a dia. E vir para Paraty é muito bom, é muito gratificante pelo bem-estar que ela traz para mim, para eu poder ficar aqui, contato com a natureza, com a cidade que tem esse marco histórico. Você tem trilha, você tem praia, você tem cachoeira. Então tem opção para todos os gostos que você possa escolher. Agora essa beleza natural não pertence mais só aos brasileiros.
é de todo mundo. No início do mês, Paraty e Ilha Grande, também no Rio, receberam o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Esse título concedido pela Unesco tem uma característica muito especial. Pela primeira vez, o Brasil teve reconhecido um sítio misto. E o que significa dizer isso? Que a Unesco valorizou aqui em Paraty tanto o trabalho feito pelo homem, quanto a obra criada pela natureza. A arquitetura colonial do século XIX no centro histórico é outra riqueza e uma das maiores atrações para quem visita o município. As ruas feitas de pedra pé de moleque dão um charme todo especial, mesmo para quem se arrisca a andar de salto. A gente vai desequilibrando, mas não perde a elegância mesmo. É emocionante estar aqui, porque aqui transpira literatura, transpira pessoas. Uma diversidade que faz de Paraty um lugar diferenciado para o turismo. A estimativa é que só na alta temporada, 300 mil pessoas passem por aqui todos os anos. O que a gente espera é que esse título, além da honra que ele traz, traga também melhorias práticas para a população, para a região. Paraty hoje precisa de soluções de infraestrutura, ligada, por exemplo, a tratamento de água, ligada ao tratamento de esgoto, ligado também ao desenvolvimento das pessoas, para que possam estar aptas a receber esse turismo que tende a se fortalecer com o título. Junto com esse título também devem vir novos investimentos e a maior expectativa de quem vive aqui é que esse dinheiro seja usado para resolver um velho problema, o tratamento de esgoto. Atualmente todo o detrito é jogado no mar, o que acaba comprometendo a vida dos rios, como esse aqui, o Perequiaçu, que corta o centro de Paraty. Não adianta a gente trazer um turismo e depredar o que trouxe esse reconhecimento. A gente precisa cada vez mais insistir na educação, na conscientização, para que esse turismo seja feito de forma sustentável. A população indígena de Paraty também pede mais atenção. Na tribo Pataxó vivem mais de 100 índios e eles se mantêm com a venda do artesanato que fazem na aldeia. Hoje eu luto pelos meus avós, os mais velhos, nossos anciões. E no futuro, meus netos, meus bisnetos que vai estar lutando por nós, Então é bem importante a gente estar mantendo nossa cultura viva. O seu Carlos, de 87 anos, nasceu e vive aqui até hoje. Ele espera que seus netos e bisnetos continuem a desfrutar desse paraíso. É uma responsabilidade que nós temos agora de melhorar o abastecimento de água, esgoto. E isso vai ter que acontecer. Em nota, a Prefeitura de Paraty informou que possui um contrato de parceria público-privada como contrapartida em função da usina nuclear de Angra dos Reis. E que com essa parceria, todo o centro urbano foi beneficiado com 2 estações de tratamento de água. E veja a seguir, em São Paulo foi montado o museu mais doce do mundo. E ainda, no segundo dia da série sobre o homem na Lua, você vai ver como foi o lançamento do programa Apollo. E não é que já chegamos à metade do mês de julho, mas olha, ainda tem muitas férias escolares pela frente. Aqui em São Paulo foi montado o museu mais doce do mundo. Ao contrário do que se pensa, o objetivo é fazer a garotada gastar energia e não ganhar calorias a mais. Já imaginou entrar em uma piscina de marshmallows, pular em uma batedeira gigante e ter a sensação de andar em uma motocicleta com os cabelos ao vento? Essas e muitas outras diversões acontecem dentro de um grande labirinto cor-de-rosa. Depois do grande sucesso em Lisboa, com The Sweet Art Museum, a exposição super colorida chega pela primeira vez no Brasil e desembarca na cidade de São Paulo. Ele viu, gostou, achou que era diferente, sabe que é para tirar fotos. Eu fiz assim,
A minha mãe contou que tinha um museu lá em Portugal, só que eu achava que ia ficar lá. Só que daí, quando eu vi de novo, veio pra cá. A gente vai aproveitar bastante. O que vocês vieram fazer aqui hoje? Bom, a gente veio ver os doces, que a gente ama doce e degustar bastante coisa. O tempo passa voando quando a gente está se divertindo muito. Uhum. E eu tô super animada porque eu já vi, né, na internet que tem várias coisas assim, vários lugares, várias coisas, né, doces, pra gente tirar foto e também pra gente se divertir, né? São 15 ambientes divididos em 2 andares, cada um com uma temática, com muitas brincadeiras e diversão. O que você já viu que vai ter lá dentro que você quer muito ver? Claro que é a piscina de marshmallow. Adoro a piscina de marshmallow. Tô super empolgada pra tirar uma foto lá. A gente pode ficar nadando lá nos marshmallows, a gente fez guerra de marshmallow. A piscina de marshmallow é a principal atração. E quem pensa que é só criança que se joga nela, não há limite de idade para brincar. Eu achei muito legal porque a gente acaba voltando na nossa infância. Gostando muito de lúdico, né? Gostoso, dá para aproveitar muito. Qualquer idade. Eu gostaria mais se fosse de verdade. Não dá para ser de verdade, né? Um monte assim? É verdade, ou senão já estaria sem nada dentro. Diga sim à felicidade. Esse é o tema do Museu do Doce. Afinal, quem não fica feliz comendo algum docinho? Quem gosta de doce, gosta porque você recebe doce para comer. São 700 metros quadrados desse museu totalmente interativo, com experiências de conteúdo, onde você aprende a história de cada doce, e sensoriais, onde você pode ver, sentir, tocar, cheirar e degustar. Mas o objetivo principal é se divertir, compartilhando desse momento de felicidade com quem você ama e nas redes sociais. Tem idade para estar aqui nesse museu? Não tem, é maravilhoso, cheio de lugares para tirar foto, não tem idade não. Criança, adulto, todo mundo se diverte. Achei maravilhoso, adorei os docinhos que tem e também tirei altas fotos. Vim de Porto Seguro, Bahia, e a gente veio já pesquisando há um tempo sobre essa exposição e a gente está bem feliz de estar aqui, está muito divertido, vale a pena. É muito legal, o bom é que você pode interagir com as obras e tirar muitas fotos. Muito legais, bumerangues e tudo assim. Todos os ambientes foram pensados para garantir registros inusitados. Claro, para serem postados, divididos com os amigos. É impossível não sair desse lugar feliz e pedindo bis. Você vai voltar mais vezes aqui? Sim, muitas, porque é muito legal. Sim! É uma delícia ficar aqui. E vocês acharam que eu não ia terminar a matéria na piscina de marshmallow? A Beatriz aproveitou, hein? E olha, no Rio de Janeiro também tem uma atração bem legal para a garotada. O Aquário da cidade promove até o próximo dia 20 a Semana dos Tubarões. Nesse teatro, o tubarão não é o vilão. A garotinha luta pela preservação da espécie e contra a poluição dos oceanos. Essa é apenas uma das atividades da Shark Week, uma semana especial promovida pelo Aquário do Rio de Janeiro. Teve até sereia mergulhando com os tubarões. A ideia é conscientizar a população de que esses animais não se alimentam de seres humanos. Para especialistas do aquário, a concepção de que este é um bicho feroz e malvado não condiz com a realidade. Na verdade, o tubarão ele nem gosta da carne humana. Na verdade, ele ataca, quando ele ataca, é por um erro de identificação. Então, ele está acostumado a comer tartaruga, leões marinhos, e uma vez que o surfista está na superfície, ele confunde o surfista com esse animal. A praia de Boa Viagem, em Pernambuco, é conhecida por ataques de tubarão. Mas o que acontece por lá não faz do animal vilão da história. Quando construíram o porto, as fêmeas foram
para a Praia de Boa Viagem. Então é o local mais próximo que elas acharam para se reproduzir. E quando elas estão em época reprodutiva, elas realmente ficam agressivas porque elas querem defender os futuros filhotes. A semana temática pretende desmistificar o tubarão como animal agressivo e temido. E aparentemente está conseguindo. Verem a questão do lixo, de entenderem o que é proteger a natureza, acho que foi bem positivo. Por ano, cerca de 100 milhões de animais como esses são mortos no mundo. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, 17 espécies foram extintas e 58 foram avaliadas como criticamente ameaçadas no ano passado. Por isso, o trabalho desenvolvido na Shark Week é importante. A ideia é conscientizar para preservar. E no Mato Grosso do Sul, a nossa equipe de reportagem foi ver como é a rotina de quem pretende ser piloto de avião. Nada fácil. Veja só. Muita gente tem o sonho de voar. Alguns já até realizaram. Mas existem pessoas que desejam ganhar a vida assim, nas alturas, como se fossem pássaros. Eu estou falando desses alunos que passam por uma verdadeira maratona para se tornarem pilotos de avião. Isso é um sonho de criança e com o passar do tempo, graças a Deus, estou conseguindo colocar em prática ele. Estou no começo apenas, mas a parte agrícola é a que me deixa mais à vontade, digamos. Ele terminou a parte teórica, passou na prova da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e começou a fazer os primeiros voos. Mas ainda tem muito caminho pela frente para realizar o sonho de se tornar piloto agrícola. Está longe ainda, tem uma longa etapa, tem mais provas. É aqui nessa sala que os alunos têm o primeiro contato com o voo prático por instrumento, através de um simulador. Pela ANAC, são necessárias pelo menos 25 horas de aulas assim, para que os alunos tenham contato com uma aeronave. A paixão de Carolina pela aviação vem de família. O pai é piloto profissional. Ela estuda medicina no Paraná, mas desde criança sabia que mais cedo ou mais tarde iria aprender a voar. A minha paixão pela aviação começou com meu pai. Desde pequena acompanhava ele nos voos e desde então eu sabia que eu ia querer que a aviação fizesse parte da minha vida em algum momento. Esse instrutor explica o que é preciso para se tornar um piloto privado ou comercial. Os primeiros passos aqui é começar o curso teórico. E logo após ele fazer uma prova em Campo Grande, que é chamada banca, ele vai fazer as horas de voo. São mais ou menos 40 horas por curso de piloto privado. Se ele quiser dar continuidade na carreira e se tornar um profissional, ele tem que fazer o curso de piloto comercial. O Aeroclube de Dourados é uma entidade federal sem fins lucrativos. Há 45 anos, desempenha a missão de formar e capacitar profissionais para atuarem na aviação civil. Homologado corretamente pela ANAC, né? Então é que nós regimos sobre os regulamentos deles. E o Jornal das 22 fica por aqui. Tenham todos uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.